Bom dia e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida nessa quarta-feira. Dia lindo e maravilhoso que Deus nos criou. Alegra nele, porque tudo o que aconteceu até aqui foi escrito por Deus. E daqui para frente não será diferente. O tema da nossa devocional de hoje é a pureza que traz resposta. No livro de Gênesis, capítulo 21, no versículo 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão em um odre de água e deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde estás. Amados irmãos, essa história conta acerca da mulher chamada Agar, que por pressa Sara colocou essa mulher para dormir com Abraão, achando que ela poderia antecipar a promessa de Deus na vida dela, colocando então Agar para dormir com Abraão, para que nascesse uma descendência de Abraão, porque Sara achava que já não podia ter mais filhos. Nasce então o moço, o menino Ismael. A Bíblia diz que Sara se irou tanto com o menino, pegou tanta birra do menino, que um dia resolveu mandar embora Agar e o seu menino. E Abraão, obedecendo às ordens de sua mulher, olha como que uma mulher sem inteligência espiritual destrói uma casa. Além dela tomar a própria atitude de colocar o seu marido para dormir com outra mulher, depois que o menino nasce, ela ainda faz com que o marido expulse o menino de casa. Mas não é para essa mensagem. Mas uma mulher sem sabedoria, ela destrói a sua casa. A Bíblia diz então que Abraão, com o coração doendo, colocou então um odre de água nos ombros de Agar e tomou um pão que não duraria para muito tempo nos ombros de Agar e mandou ela embora para o deserto. Comendo o pão e bebendo a água, não tinham mais o que fazer. É como você soltar um animalzinho em um lugar e saber que lá ele não vai ter o que comer, não vai ter o que beber e uma hora ele vai morrer. Abraão fez assim com Agar e com Ismael. Quando a mãe do menino viu que já não tinha mais água nem pão, sentou o menininho debaixo de uma sombra, talvez um pezinho de sombra que havia Deus colocado naquele lugar para acalentar o desespero da mãe. E a Bíblia diz que ela saiu, foi ficar distante e ela chorou muito. Mas o interessante é que Deus diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Amados, Deus não ouviu a voz de Abraão, porque eu creio que Abraão, como um homem de Deus, naquele momento ele deve ter orado e falado: Deus, cuida do meu filho no deserto. Cuida do meu filho, cuida de Agar. Eu creio que Agar orou, pediu: Deus, nos tira dessa situação. Mas o coração de Agar estava magoado e o coração de Abraão estava contaminado pelas ordens de Sara. Ele era um homem naquele momento dominado pela mulher. Ele não pediu orientação para Deus sobre o que fazer com Agar, porque agora ele já havia errado, ele tinha que assumir o seu erro. O menino
Talvez o menino de uns 8, 10 anos, a gente não sabe, a Bíblia não relata a idade que tinha, mas tinha um coração puro. E quando ele estava sentadinho debaixo da árvore, ele chorou. Talvez no coração do menino, ele pediu: Deus, salva eu e minha mamãe. Deus ouviu a oração de um coração puro. Como está o seu coração? Tem tido pureza dentro dele? Às vezes as respostas para as nossas orações demoram tanto para chegar, porque Deus não encontra pureza no nosso coração. Deus ouviu a pureza do coração de Ismael. Deus não ouviu o choro de Agar. Deus não ouviu talvez o arrependimento de Sara, porque eu creio que Sara possa ter se arrependido. Deus não ouviu a oração de Abraão. Deus ouviu a oração do menino Ismael, porque aquele menino tinha o coração puro. E aí Deus está falando conosco nessa manhã, sabe por quê? Tem vitórias na sua vida que ainda não chegou, porque não tem pureza dentro do seu coração. O seu coração carrega rancor, carrega mágoa. Deus está falando comigo. O seu coração às vezes se irrita muito fácil. Deixa-se levar pelas circunstâncias. E a palavra do Senhor diz assim em Salmo 51, quando Davi orava e dizia: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando Jesus andava na terra, as crianças vinham correndo até ele, eles tentavam impedir as crianças de chegar até Jesus, porque não queriam que tocasse, para não impedir, porque talvez as crianças queriam colo, as crianças queriam abraço, as crianças queriam contar o que estava acontecendo na escola, e Jesus perdia tempo com as crianças, porque elas eram puras. E Jesus dizia: vinde a mim, as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Não era só porque elas eram crianças, é porque o coração delas tinha pureza. Uma criança hoje, se ela brigar com a outra, 10 minutos depois, elas já se esqueceram. Lembra um vídeo que viralizou na rede social de uma menininha que apagou a vela da irmã? Foi aquela briga, puxaram o cabelo. Depois foi postado um vídeo que poucas pessoas viram. As duas estavam, depois do aniversário, desenhando uma página de um livro, brincando e rindo. Amados, criança tem pureza e sabe perdoar. Deus está nos convocando a ter um coração puro. Pessoas que guardam rancores a vida inteira dentro do coração não conseguem ter resposta de oração. Pessoa que não consegue perdoar não tem resposta de oração. O coração de Agar estava triste, estava magoado com Abraão, estava triste com Sara. Ela não tinha culpa, ela era escrava da casa. Quando mandaram ela se deitar com um homem que ela não queria, ela teve Ismael, ela não era culpada, mas ela estava com o coração magoado. Deus não ouviu a oração de Agar, Deus ouviu a oração do menino porque tinha pureza. Deus está falando para mim e para você. Quanto tempo de oração você tem clamado por alguma coisa? E por que a resposta não tem vindo? Porque talvez você carrega no seu coração, talvez eu carrego no meu coração, coisas que não eram para carregar. Bagagens pesadas que não eram para estar dentro de nós. Sabe? Pessoas que dizem: eu perdoei. Mas perdoa, mas corta a volta do outro lado da rua para não olhar nos olhos. Pessoas que dizem: eu perdoei, mas também não quero ouvir falar. Perdoei, mas quando vejo a pessoa, o coração bate acelerado. Amados, ter um coração puro como o de a criança não é fácil.
mas a gente só faz isso em oração. Davi pediu: Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que essa seja a nossa oração, para que depois que o nosso coração for puro, as nossas orações sejam respondidas. O dia que eu decidi perdoar as pessoas que me feriram, eu consegui conversão para dentro da minha casa. Perdoar não é você esquecer. Esquecer é ter Alzheimer. Você esquece do seu mundo aqui. Esquecer é você lembrar, mas não se ferir mais. Que nós possamos pegar o nosso coração e colocar nas mãos de Deus, para que Ele venha retirar do nosso coração toda maldade humana e colocar dentro de nós um espírito reto e um coração puro. Pai, nesta manhã, Deus, eu oro para que o Senhor venha tratar com o nosso coração. Quantas pessoas rancorosas na terra, Pai. Seu semblante fica feio, envelhecem, porque estão com o coração cheio de rancor, cheio de mágoa. Deus, aonde existir uma pessoa assim, que ele reconheça a Tua soberania, Deus, e que ele seja transformado pelo poder do Teu nome. Senhor, coloque em nós um espírito reto e um coração puro, para que nós possamos amar e perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós nos julgamos tão bonzinhos, mas lá dentro do nosso coração tem um ponto negro. Nos liberta, Pai, para que as nossas orações sejam respondidas. Amém. E graças a Deus. Fique com essa oração, amados. Fica com essa mensagem. Traz essa mensagem para dentro da tua alma e do teu coração. Nós precisamos orar para ter um coração puro e reto, como tinha Ismael, debaixo de um pezinho de árvore. Um forte abraço e até amanhã.